Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Rafael Bride. Rafael é um dos pioneiros da slackline no Brasil, tendo aberto grandes linhas e um dos recordistas internacionais dessa categoria esportiva. Rafael Bride, um grande prazer estar te recebendo, meu amigo. Pô, figura ilustre do slackline brasileiro, um dos precursores do esporte no Brasil. Rafa, muito obrigado por ter aceito o convite de trocar uma ideia comigo no On The Rocks. É um prazer estar te recebendo, meu velho. Prazerzão, Eliseu. Acho que tu é uma referência e sempre foi, assim, né? A gente já teve prazer de fazer algumas coisas juntos aí em São Bento e acho que bater esse papo aqui, principalmente nesse tempo aí, vai ser super bom pra gente e pra quem puder escutar a nossa conversa. Meu velho, eu queria que você explicasse para o pessoal que não te conhece como que você iniciou no esporte, velho. Com que idade, como que foram o início, as referências, como que era e como até chegar nos dias de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou atleta desde muito novo, né? Fui da natação por muito tempo, do triatlo. Eu acabei conhecendo o slackline na casa de um amigo, né? Uma forma de recreação. Há 10 anos atrás, eu faço slackline há 10 anos. Nessa época, a grande maioria do pessoal que entrava no slackline vinha do montanhismo, vinha da escalada, e eu não tinha, né, esse histórico, né? Eu sou de Floripa, que tem uma comunidade bastante forte, né? Bito, Mauro, Stanley, pessoal que abriu várias vias clássicas aí, depois saiu desbravando pelo mundo, mas eu não vim dessa comunidade. Eu acabei gostando muito do desafio do slackline, o que trazia, né, o desafio físico e naquele período eu já tinha 23, já não era tão molecão assim, então já estava querendo uma coisa mais que mexesse comigo interiormente, né, e no slackline eu encontrei isso, né, esse desafio, fui me interessando muito pelo esporte, fui praticando praticamente sozinho aqui naquela época. Em Floripa não tinha ninguém assim que praticava com frequência slackline, tinha alguns praticantes de lazer assim, mas a gente acabava não se conhecendo. Não era igual hoje que tem grupo de Facebook para tudo, Instagram e tu achava. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, então eu acabei me interessando pelo esporte, fui buscando artigos, referências fora do Brasil. No Brasil ainda tinha pouquíssima gente que praticava, né? Na parte de highline estava concentrada no Rio de Janeiro, tinha o Hugo, aí depois veio o Caio Afeto, o Gustavinho Fontes, o Alan Pinheiro, o pessoal assim mais para o sudoeste aí para cima, né? Sudeste, desculpa. E eu estava aqui meio isoladão assim, né? Então acabei tendo muita referência o pessoal de fora. Eu acabei dando a guinada para a prática do long line, que é um pouco que antecede o highline pela questão da técnica, do tipo de material, que ele vai meio que num paralelo com a escalada industrial, né, o alpinismo industrial, assim, tem muito equipamento semelhante. O slackline ele surgiu, né, com o pessoal da escalada lá no Yosemite e acabou se tornando autônomo depois que foi feita a primeira travessia de highline em 1985 no Lost Area Spire, né? E aí eu acabei surfando essa onda, acabei me informando muito e eu estava cursando engenharia na época, então tive um interesse muito grande de colocar a minha técnica, né, digamos, a parte teórica da engenharia em prática no slackline. E logo nessa guinada que eu fui dar do slackline, do longline para o highline, eu conheci o Nicola Martinez, que por muito tempo foi um dos monkeys, né, junto com o Fernando Mota lá no Yosemite, né, era da família ali, estava o tempo todo com o Jim Potter, estava o tempo todo com esse pessoal que estava desbravando os limites da escalada e do highline, e foi um grande propulsor, né? E se foram 7 anos, né? São 7 anos que eu pratico highline, eu demorei 3 anos para fazer meu primeiro highline. O primeiro highline eu fiz pela Gávea, no Rio de Janeiro, então tipo já foi um highline bastante expressivo. Na sequência eu já fui para os Estados Unidos, fazer uma viagem que eu queria produzir um filme. Eu produzi um filme, né, que se chama Dialética do Equilíbrio. Eu queria entender um pouco o que estava na cabeça dos primeiros atletas, dos primeiros
praticantes de highline do mundo, né? Entrevistei o Scott Balcom, que é um americano que foi o primeiro highliner. Entrevistei o Jerry Mitsesk, que é o dono da Balance Community, que é uma das grandes referências hoje de marca de highline, slackline no mundo e americana, e hoje é meu patrocinador também. Então eu tive sempre não só o interesse em me tornar um grande atleta, mas eu tive o interesse de me envolver com a história e trazer mais equilíbrio ainda, né, para esse esporte que desafia o equilíbrio, né? Então acho que tem um monte de coisa aí que se desenrolou e acho que de forma resumida, rápida, assim, esse é um pouco da minha história. Então hoje eu tenho 10 anos de prática de slackline, 7 anos de prática de highline. Eu sou um dos maiores conquistadores de vias de highline do mundo, né? Eu acabei indo para esse direcionamento, né? Esse ineditismo. E a partir acho que é uma coisa legal, assim, né? Que acho que é onde a gente se cruza, assim. Quando eu comecei a desenvolver esse interesse por querer fazer highline, eu entendi que eu precisava conhecer da escalada. Então, eu comecei a escalar muito aqui com o pessoal da ilha. Felizmente, a nossa técnica, que é uma técnica bastante apurada, né? Não é tanto boulder, é um granito safadinho, assim, então te deixa bem técnico, e isso foi muito bom, assim, para enfrentar. Acabei escalando em vários lugares do mundo para conseguir conquistar essas vias de highline, e hoje, né, me considero um montanhista porque eu pratico muito, né, todos os valores, as éticas do montanhismo e também a escalada tradicional, a escalada esportiva, a escalada em boulder. Pô, que legal, Rafa. Agora, bom, me diz uma coisa, você veio do triatlo, da natação. Pô, esportes que exigem um treino bastante rigoroso, né? Muito multidisciplinar. Muita gente acha que o slackline, pô, não vê muito, né, essa história do treino, não escuta e tal. Fala um pouco disso, Rafa, porque, pô, é um esporte que exige muito, né, velho? Pô, sem dúvidas é um esporte que exige muito, assim, muito do corpo. É essa conexão total, assim, né? Quando eu comecei a praticar, eu entendi que não era só o corpo, assim, né? Eu tinha essa bagagem, digamos, do slackline, da natação, de treinar 7 horas por dia com acompanhamento de nutricionista, técnico de atletismo, técnico de natação, e eu trouxe esse conhecimento para dentro do slackline, do highline, né? No começo, né, eu estava entendendo esse meu papel de atleta, então eu praticava muito o slackline, e o slackline é uma prática muito semelhante à escalada, te deixa forte por completo, né, te dá flexibilidade, te dá tenacidade, te dá força, te dá endurance, resistência, né? E hoje, para me manter o alto nível, né? Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho digamos, uma rede muito grande de coisas que eu faço para manter esse estilo de vida, para continuar produzindo filmes. Eu não consigo manter uma prática de slackline tão frequente, né? Então eu tenho treinamentos, né? Eu treino 3 vezes por semana, né, num centro de treinamento super referência aqui em Floripa, né? A gente tem grandes atletas do skate, do surf, mundiais, campeões mundiais. Eu faço parte desse centro de treinamento, né? Eu sou um dos atletas que eles investem muito, exatamente por ser uma prática diferente, por ter um corpo já com uma formação atlética muito grande. Eu faço muita bike, eu corro, eu surfo. Então eu acho que esse cross training, né, que é uma coisa muito em alta assim no mundo, principalmente depois dessa coisa do treinamento funcional, é totalmente necessário, né? Porque às vezes eu passo 3, 4 dias no escritório e depois saio 3 dias para fazer uma missão na qual vai exigir muito foco, né? Muito físico, muita lucidez para entender os riscos que estão envolvidos. Então eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que saber que a hora que eu precisar do meu corpo eu vou enfrentar aquela situação com o melhor do meu corpo. Faço muito yoga, meditação também. Então, é tipo esse pacote hoje que dá essa condição de me manter no ápice do esporte, né? E hoje eu tô também montando um slackline na minha casa para eu poder treinar sempre, assim, né? Eu acho que até um pouco dessa questão da pandemia, da gente estar em casa, a gente começa a entender a importância do treinamento e quanto a gente perde, às vezes, de tempo, né? Se deslocando, às vezes, né? 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, e aí o treino que era 1 hora vira um treino de 2 horas, e aí se tu pegar na tua casa e fazer um treino de 2 horas, tu tá tendo o dobro de ganho de benefício, né? E tu tá em casa. Então, tipo, tem muita coisa boa, assim, né? Que dá pra gente refletir nesses tempos agora, né? Eu lembro do início da escalada, assim, quando a escalada esportiva, né, de performance chegou no Brasil, a galera foi difícil de assimilar essa questão do treino indoor, né, do muro, da barra, do peso, até da musculação. Pô, pro atleta que está começando, fala, meu, eu só vou fazer escalada, eu vou escalar, escalar, escalar e vou ficar forte.
a gente descobriu que, não é por aí, né? Apesar do que a prática do esporte é imprescindível por uma questão até psicológica. Se você só treinar no muro e nunca for para a rocha, dificilmente você vai ter psicológico para fazer as vias na hora que você estiver ali na beira do seu limite e poder cair. No slack é assim também? Tem esse equilíbrio? Total, total. É muito semelhante nisso, assim, né? Porque a gente também tá ali, né? A gente, diferente da escalada, a gente foge da parede, né? A gente vai lá pro meio do abismo, né? Então, por mais que tu tenha todo esse controle de estar praticando slackline, de estar em cima da fita o tempo todo, acho que quando tu não se coloca na altura, tu não se coloca para enfrentar aquele vazio, aquele extra a mais, né, que tu precisa, chega na hora ali, tu dá uma titubeada, tu precisa de um pouco mais para se concentrar, talvez tu vai gastar uma energia a mais que talvez não fosse necessária, e no final dessa via tu vai precisar dessa energia e aí tu vai ter que acessar outra parte do teu corpo para conseguir alcançar isso, né? Então é meio aquela coisa do flow, né, da zona, né, que acho que a gente encontra muito semelhante nos nossos esportes, né, e acho que na prática de montanhismo no geral, assim, né, se a gente está praticando e está tendo esse dever de casa bem feito, que é o muro, que é a escalada, que é isolar certos movimentos, né, porque tipo quando eu vou para o meu centro de treinamento, eu tenho um profissional extremamente capacitado, olhando minha movimentação, um personal trainer, ajustando minha postura, vendo assim, ó, o teu lado esquerdo está mais forte que o teu lado direito, então vamos dar uma compensada aqui. E esses ajustes finos, para quem está na elite do esporte, faz uma diferença absurda, né? A gente pode citar hoje o César, o Felipe, que são pessoas que treinam muito indoor, o Felipe Rô, toda essa nova geração da escalada treina muito indoor e chega na hora da pedra ali, atropela tudo, né? Mas também está fazendo muita pedra. Então tem esse equilíbrio muito forte e hoje em dia o nível está muito alto, né? O nível está muito alto. Só de pedra, o cara não vai chegar lá. Ou só de highline também não, sabe? Tipo, tu tem que é um cross training. Ficou muito vasta a prática, né? Tipo, o próprio highline hoje em dia, para quem não conhece, assim, tipo, tem travessias longas, tem travessias curtas hoje com manobras dinâmicas que, digamos, seriam um pouco meio do boulder, sabe? Tipo assim, tu vai no highline, tipo, igual eu vou montar um aqui na minha casa de 100 metros, e aí, tipo, anda um monte, né? Tipo, sei lá, anda 1 quilômetro, faz uma endurance, passa uns 40 minutos, e depois tu fica fazendo manobra no meio dele para, tipo, tu gerar um atleticismo, para tu gerar uma habilidade mental de se adaptar a certos movimentos, seja um balanço da fita inesperado, seja outras situações que, porventura, tu vai precisar enfrentar no meio de um grande projeto, né? Então, tudo isso é uma bagagem que a gente carrega, né? E é super positivo, né? Ô, Rafa, aproveitando essa deixa, explica para quem não conhece sobre o slackline as modalidades e as características de cada uma delas, por favor. Vamos lá, né? O slackline ele vem da prática do funambulismo, né? Funambulismo é a arte de se equilibrar e é milenar isso, né? Tem resquícios de 1.700 anos antes de Cristo, com ruínas na Grécia, tem no Oriente, né? E aí era feito em cabo de sisal, depois passou para o cabo de aço, que aí é o high wire, né? Que é o corda bamba, conhecida mundialmente, e com a tecnologia chegou no slackline, né, que veio da escalada com as fitas tubulares e hoje os equipamentos são totalmente desenvolvidos para o slackline. Né? Basicamente é tu ancorar dois pontos físicos com uma fita frouxa, né? Uma fita, né, diferente da corda, ela é plana. Ela pode ter 2,5 cm de largura ou 5 centímetros. 5 centímetros é aquela mais comum que a gente encontra de catraca, assim, que é mais ou menos onde todo mundo inicia. E depois a de 2,5 cm é a que a gente pratica highline, e é onde a grande tecnologia está empregada hoje em dia, né? Então a gente tem o beginner, tudo é do inglês, né? Como a escalada, né? Veio tudo meio que do inglês, então os prefixos são tudo do inglês. Então seria beginner line, que é uma linha de iniciante, né? A gente tem muitas modalidades. Beginner line, uma linha de iniciante baixinha perto do chão. A gente tem long line, que seria uma linha em cima do solo com longas distâncias, tipo acima de 30 metros, 40 metros já começa a ser long line. A gente tem o rodeio line, que seria uma fita como um balanço totalmente solta, sem tensão nenhuma, a gente ancora alto, né, e treina esse equilíbrio totalmente do corpo, né, não tem energia nenhuma da fita ali. A gente tem o waterline, que aí seria sobre a água, né, em cima da água, a gente caminhar sobre a água.
A gente tem o trick line, que é uma vertente que o Brasil é muito forte, né? Que são as manobras. Então, as pessoas esticam uma fita mais ou menos de uns 20 metros, bem alta, super tensionada, muito, muito, muito tensionada. É uma cama elástica, assim, é um absurdo as manobras que o pessoal faz hoje, assim, virou ginástica olímpica. É até legal citar que, tipo, devido à plasticidade disso, o slackline ganhou muito o palco de circos e espetáculos, né? A Royal Caribbean, que é a maior empresa de navios do mundo, todos os navios dela têm espetáculos de slackline, com trickline e highline. Então, tipo, ele ganhou o mundo do espetáculo, Circo de Soleil e outras vertentes. A gente tem o highline, né? Que seria essa prática na altura. E agora tem algumas outras variantes que eu não lembro, mas seriam essas as principais categorias, assim, né? Então, basicamente, é onde tu colocar o slackline e desenvolver essa prática, tu pode falar. Aí tem outras variantes, aí chama yoga line, que aí tu pode praticar yoga em cima do slackline. A criatividade é o legal dessa história toda, né? Dessas vertentes que você citou, Rafa, o trickline é uma que já faz um tempo que rolam os campeonatos, né? Como que são esses eventos? Como que você vê esse lado espetáculo? O trickline ele ganhou muito corpo no Brasil, assim, no mundo no início, assim, porque, né, tu sai do beginner line, tu já começa a se divertir fazendo umas manobras, testando o corpo em diferentes posições, sentado, de joelho, de canela, aí começa a dar um pulinho, começa. Então é meio que uma progressão meio que natural para quando tu está começando no esporte, né? Porque fitas mais longas demandam um pouco mais de investimento, demandam um pouco mais de interesse, né? Então o trickline acaba abrangindo muita gente, né? No começo era super divertido, assim, né? Acho que tem hoje duas grandes diferenças. Tem o trickline diversão e tem o trickline competitivo, né? É, o esporte no Brasil ele sofreu um boom de crescimento e de notícia muito grande ali por volta de 2013, 2014, 2015. Acho que foi até a época que eu tive no baú, aí foi em 2014, né, quando a gente fez do baúzinho para o baú, que na época foi o recorde brasileiro de distância. Era uma época que tinha muita competição de trickline, muita marca no Brasil se estabelecendo, então, tipo, tava ganhando um corpo muito grande. Só que teve uma falha muito grande, que acho que é meio que natural um pouco do brasileiro, assim, todo mundo meio que foi pro lado profissional e esqueceu de nutrir o lado de ensino, né? Então, quando tu para de nutrir o ensino, tu quebra a cadeia de gente entrando e progredindo dentro do esporte, né? Hoje em dia ainda tem bastante competição de trickline, não tem nem comparado com o número que tinha, porque as grandes marcas, né, não conseguiram se sustentar, já que não tem gente iniciando no esporte, então, tipo, né, não tem demanda para conseguir manter, mas o nível de trickline hoje é um absurdo, assim, né, tipo, ele demanda até uma estrutura, ele não consegue mais fazer num parque, porque as fitas já são muito altas, são muito tensionadas, as manobras são, tipo, duplo mortal para cima, giros de 720, 900, é muito absurdo, assim, virou circo, ginástica olímpica, uma combinação, e tem uma estética muito bonita, assim, às vezes eles colocam fitas em paralelos, a Red Bull fez muito campeonato de trickline nas alturas, né? Eles colocavam uma rede de circo embaixo e faziam transfer, fizeram na Itália, fizeram em navio na Polônia. Então teve um Red Bull Lines também em São Francisco, nas ruas, assim. Então teve uma utilização do esporte, né, como inovação dentro dessas grandes marcas, dessas grandes veiculações, grandes marcas de marketing, né? No fim das contas, essas são o viés dessas marcas, e o trickline surfou essa onda, assim, né? E hoje muita gente também deixou de fazer o trickline porque ele é uma prática bastante lesiva, né? Tu tá levando o teu corpo ao extremo, então as quedas são bastante duras no corpo, né? E acaba que tu tem que criar uma progressão no teu corpo, tu tem que desenvolver muita força, tu tem que desenvolver resistência. E se tu não tiver esses locais de centro de treinamento hoje, com colchões embaixo, com estrutura bem armada, cobertas para tu praticar com bastante frequência, se torna bastante difícil de tu se manter no topo do nível, né? No nível mais alto do esporte, né? Então, muita gente migrou para o Highline, porque o Highline acaba sendo uma prática muito estética, né, que dá muitos likes, muitas curtidas. Então teve uma migração muito grande, assim, né. Então hoje o cenário, digamos, no Brasil, acho que tem quase
a mesma quantidade de gente que está praticando trickline competitivo está fazendo highline, assim. Mas é muito, muito legal, assim. Ainda tem algumas competições bastante expressivas no cenário nacional e internacional. Pô, Rafa, você explicando, tão detalhadamente, assim, pô, bem legal de entender. E tá, a gente então chega à conclusão que, assim como em outros esportes, o slackline tem o speed, tem o mountain bike, tem a escalada esportiva, tem o big wall. Tá, e você se especializou justamente nos highlines, que é aonde a coisa acontece, geralmente num ambiente natural, geralmente com proteções que você vai ter que criar na hora. Ou quais são as disciplinas que envolvem isso, velho, para fazer com segurança? Como que você teve que se especializar? Tudo, tá, você é engenheiro, né? Já facilitou bastante aí, né? Aprendendo na escola, não foi na orelhada. E, pô, é bastante complexo, né? Não, é super complexo, assim. Eu acho que a minha trajetória teve... Eu fui, acho que pelo fato de eu estar cursando engenharia, eu fui bem cauteloso, assim, né? Eu não fui... Falei assim, eu vou ser atleta, né, de slackline, highline e vou ver o que que dá, né? Eu fui testando um pouquinho por pouquinho, né? Fiz viagem para fora, entendi um pouco da cabeça do pessoal que estava fazendo, comecei a estudar muito, né? Então comecei a trazer essa curiosidade da engenharia e cruzar esses conteúdos, né? E eu tive muita sorte, assim, porque eu estava cursando engenharia de produção civil, então tinha parte da engenharia civil, de geologia, e bem na época eu comecei a fazer meus primeiros proteções fixas, então estava entendendo muito sobre rocha, entendendo detalhadamente, então tinha uma curiosidade muito grande de chegar para o meu professor e falar, pô, o que que isso representa, o que que essa rocha pode ter de problema, o que que eu tenho que prestar atenção, e claro que no campo prático é uma realidade diferente, né? Então eu fui para a Europa também em 2014 para tentar entender assim, tá, tem gente que vive do esporte, tem gente que vive do highline, para ver se valia a pena dar esse tiro, né, e tentar desenvolver essa profissão aqui no Brasil, porque até então não era uma profissão, né, era um lazer, né, era uma disciplina em paralelo. E eu entendi que tinha um mercado, assim, principalmente até um pouco do que a gente estava falando aqui no bastidor, assim, muita gente fala que no Brasil tem pouca valorização do esporte, que não tem dinheiro, mas eu acho que é um erro dos dois lados, tanto do investidor quanto do atleta, do esportista, né, de não entender o que é se profissionalizar, né, quais são os valores que tu precisa carregar, né, não é só o desempenho atlético, né, já que a gente não vem de uma modalidade que tem o holofote da mídia e que tem investimento já natural para isso. Então eu investi muito em conhecimento, muito, muito. Assim, né? Eu acabei sendo reconhecido internacionalmente por ser um excelente atleta, já tive bastante recordes, muitos recordes expressivos logo no começo, mas porque eu fazia perguntas muito pertinentes, porque eu tentava entender por que estava sendo usada aquela técnica, por que a gente não poderia usar outra técnica, já que tinha isso no alpinismo industrial, já que a escalada usava isso. Então, tipo, a comunidade internacional que estava sendo a vanguarda, né, digamos que era a onda da inovação do Highline, abriu uma porta para mim e falou assim, não, cara, tu tem conhecimento, tu tem interesse, tu tem vontade, tu pode sentar aqui com a gente e construir essa história. E a partir disso, eu entendi que num futuro próximo, que é o que eu vivo hoje, né, e eu acho que eu tive referências, né, eu acho que o Eliseu também foi uma referência disso, sendo outros montanhistas brasileiros, eu entendi que a complexidade dos projetos é onde eu conseguiria agregar valor a futuros patrocinadores e até o meu desenvolvimento pessoal. Então, quando tu fala de eu fazer um projeto de highline, é um projeto super complexo, né? Ele nasce 6 meses antes, 5 meses antes, 1 ano e meio às vezes antes, né? É uma expedição, né? No fim é isso. Então eu trago toda a minha capacidade de planejamento, né? Porque eu tenho essa histórico de engenharia de produção, que é uma engenharia de gestão e planejamento, muito forte. Então, tipo, eu vou entender as características dos locais, já tenho que estudar a geologia, o que tem de referência, de topografia, escalada, como é que é o acesso, quantas pessoas eu vou precisar na minha equipe, eu tenho o equipamento necessário para fazer isso, eu vou precisar adquirir um outro equipamento, quantos dias, qual que é a melhor época do ano para fazer isso, né? Então a gente tenta mapear todos os riscos que a gente vai enfrentar, todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, todas as técnicas que eu já tenho como bagagem e quais possíveis técnicas eu vou ter que me adaptar na hora, porque eu acho que essa que é a beleza do negócio, né? É um jogo de xadrez. Por mais que tu tenha todos os nuts, todos os camalôs, vai ter uma hora ali que tu vai falar, putz,
não tenho nada que funciona aqui, vou ter que passar em livre e proteger em cima, ou vou inventar alguma coisa aqui, né? E acho que essa que é a beleza de se colocar nessa situação e entender esses riscos, né? E a partir do momento que eu comecei a desenvolver esses projetos complexos, eu comecei a ter muito valor para marcas, né? Porque eu comecei a ter filmes, histórias interessantes para contar, né? Porque nessa visão romântica da gente, quando a gente pratica uma coisa que a gente gosta muito, é super legal a gente sentar numa roda, numa mesa de bar e ficar falando, pô, chegou no meio da via, passei um crux. Cara, mas para quem é leigo, velho, isso aí não faz sentido nenhum, tá ligado? Então, tipo assim, ou a gente entende como é que a gente se comunica com o público leigo, ou não vai ter nunca uma empresa querendo nos patrocinar, não vai ter nunca uma grande marca querendo bancar a gente, né? Acho que tem uma coisa semelhante até pelo fato de tu ser um grande conquistador e por tu ter uma escola de montanhismo que tu ensina, né? Tu abre vias, tu ensina as pessoas, né? Quais são essas éticas, né? Que elas estão mudando o tempo inteiro, né? Não é uma cartilha super fixa, tem uma referência muito forte, mas a gente também tem um relacionamento com uma marca de fixação, né? Com a âncora ali. E por quê? Porque eu tenho o interesse de desenvolver sempre as melhores ancoragens, eu estou sempre pensando no futuro do meu esporte, né? Hoje em dia, as ancoragens de highline aqui, eu tirei todos os bolts de pressão, aço inox, e coloquei tudo bolt colado, porque isso eu sei que vai durar 100 anos, 50 anos, quando bem feito. Então, eu quero um setor que possa ser utilizado durante 60, 100 anos aqui. Então, tipo, eu estou pensando no esporte. Não tem muitos detalhes que a gente leva em consideração quando a gente está, digamos, escrevendo essa nossa história junto com a natureza, né? Tem muita coisa que é tipo assim, às vezes eu vou num lugar que eu sei que dificilmente aquilo vai ser repetido, então eu já penso num tipo de ancoragem diferente, né? Eu não vou deixar um parabolt lá para ser usado uma vez, né? Hoje em dia tem um monte de bolts removíveis, tipos de estrutura que eu posso amarrar ao redor de uma pedra, fazer uma ancoragem removível. Então, tipo, eu levo tudo isso em consideração, né? Erro, normal, isso é uma parte do aprendizado e é isso daí, né? Eu tô metendo a cara e tô fazendo, né? E eu sou super feliz, assim, acho que eu tenho um envolvimento com o montanhismo muito grande, respeito muito as pessoas, sempre respeitei a ética dos lugares, né? Faço o que está no meu alcance para me envolver, para respeitar isso, e eu acho que é isso que nutre meu desenvolvimento, assim, e é isso que me dá equilíbrio na hora de fazer o highline, assim, né? No fim tu perguntou, né? Qual que é a dificuldade de manter a segurança? Tem os procedimentos, né? Igual a escalada, quais os nós, que tipo de corda usar, né? Como é que a gente costura aqui, costura lá para evitar possíveis pequenos erros que em cadeia podem gerar uma grande falha. É exatamente essa mesma mentalidade que a gente utiliza no highline, né? Rafa, com certeza. Pô, você falou muito bem e é a verdade. Pô, qualquer grande projeto é muito, muito complexo. As pessoas não têm ideia da quantidade de itens que você tem que gerenciar para chegar num lugar e você ter pensado em todas as variantes de que pode acontecer, o que você precisa e tal. Pô, é realmente um projeto de engenharia, velho. Uma coisa muito complexa de pensar. Por mais que ache que a gente está indo lá, pô, uns caras meio doido e tal, maluco, pô, não é nada disso, cara. É outra realidade. Se você for doido, se você for inconsequente, se você for relapso, você não vai conseguir ter sucesso. E outra é fazer e documentar. Outra faceta que você tem sido tem feito com muito sucesso, Rafa, porque é difícil as pessoas também ter essa pegada, conseguir se comunicar. É muito difícil. Meu velho, eu vou pedir agora então para você, nessa deixa, contar o seu projeto mais complexo, meu. Cara, tu já viajou pra caramba. Conta pra gente. Curisco, esse daqui deu trabalho. Cara, eu acho que o meu mais complexo e sem dúvida o mais arriscado foi o que eu acabei de fazer. É em off ainda. Eu fiquei preso, né, 2 meses numa ilha lá no Pacífico Sul agora, se chama Vanuatu. Eu fui fazer a primeira travessia de highline dentro de uma cratera de um vulcão ativo. E, e eu fui convidado para esse projeto, na verdade, né? Foi um projeto desenvolvido por uma equipe da Alemanha que eu já realizei com eles alguns projetos na China, já realizei projetos na Suíça, na França, em diversos locais.
Tecnicamente, de montanhismo, assim, de acesso para ele, talvez o projeto mais difícil, assim, que eu tenha feito foi o Dedo de Deus, né? Que eu tomei uma porrada na cabeça a primeira vez que eu tentei em 2016, que a gente pegou uma época de chuva super difícil. Eu pensei numa logística de levar os equipamentos através do Dedo de Deus e não pelo Cabeça de Peixe, e tomei uma surra, aprendi um absurdo, fiquei 10 dias tomando chuva na cabeça, tendo que lidar com uma equipe que eu não conhecia, dificuldade gigantesca, né? Mas eu acho que de complexidade, de pensamento, de situação, sem dúvida foi esse do vulcão, assim, né? Porque por mais que a gente tenha citado ali, que tu falou dessa complexidade, desse planejamento todo, quando a gente foi enfrentar essa força da natureza que para mim mudou a minha visão de vida, assim, tu olhar para a lava, para aquela energia toda, para o centro da Terra, né, ali em transformação, e tu ter que lidar com aquilo como um fator totalmente incontrolável, né? Tipo, por mais que a gente entenda, estude e tenha escolhido a dedo o local que a gente tenha ido, é muito imprevisível, né? Então, basicamente, esse projeto no vulcão, né? A gente não passou exatamente em cima da cratera, porque esse vulcão que a gente foi se chama Monte Yasur, que é na ilha de Tana, em Vanuatu. Ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. Quando eu falo mais ativos do mundo é porque ele tem explosões piroclásticas. Piroclásticas é quando ele fica jogando, eles chamam de lava bomb, né? Que é bomba de lava para tudo que é lado toda hora, assim, né? Eles classificam as categorias de atividade do vulcão e tem vezes que ele está tão ativo que ninguém pode visitar ele, né? Chegar nele é super tranquilo, assim, ele está ao redor das vilas, né? Eu fiquei morando ao redor do vulcão durante um mês e a gente ficou estudando todo o hábito, toda a frequência de erupção dele, toda a atividade dele. A gente estava com os locais que trabalham no próprio Instituto do Vulcão, então o pessoal da Alemanha fez um levantamento absurdo, teve, né, todo um respaldo de vulcanólogos e toda uma equipe para dar essa condição da gente realizar esse projeto. Só que chegar lá e na hora é outra coisa, né? Então, tipo, é onde a gente coloca tudo que a gente levou na bagagem para testar de fato, assim. Então a gente teve que, tipo, se habituar primeiro, né? Se familiarizar. A gente chegou bem na época que deu lockdown total, assim. Então a gente chegou, eram os únicos turistas na ilha, o que foi muito legal, assim, porque não tinha ninguém visitando o vulcão, era só a gente no vulcão. Sem voo, sem nada, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar ali, a gente estava morando embaixo dele, né? Eu estava morando numa casa na árvore, eu tinha o visual pro vulcão todo dia, e a gente começou a desenvolver esse relacionamento. Os principais fatores preocupantes todos os nossos equipamentos são de resíduos de petróleo, né? E os gases desse vulcão, como a grande maioria dos vulcões, tem ácido sulfúrico e enxofre, e eles entram em reação microscópicas com as fibras do petróleo, né? Então, as fibras de nylon, elas reagem muito mais rapidamente com esse tipo de substância porque elas têm elas são mais solúveis em água, então a água entra e deteriora mais elas. Então a gente já teve que escolher qual tipo de equipamento de slackline, né? Então a gente escolheu as fibras de poliéster, que ela tem uma resistência maior para esse tipo de deterioração. E são deteriorações microscópicas, a gente não conseguiria visualmente determinar se a fita tinha sido ou não impactada por essa fumaça. A ancoragem, né, dessa região, desse vulcão. Então, tipo assim, é um solo super novo, né? As rochas é muito legal, porque tu coloca a geologia em estudo. Então, essas bombas de lava que se solidificam super rápido são rochas super frágeis, né? Diferente de um granito, que são batólitos, que emergem do centro da Terra, que são rochas que estão há mil anos, centenas de anos se formando, super sólidas, com os elementos praticamente consolidados, né? Então essa rocha do vulcão é muito, muito frágil. Então a gente usa a técnica que é Dead Man Anchor, né? Tu cava um buraco, coloca uma madeira, né? Um log de madeira, assim, né? Uma tora de madeira dentro da terra, aproximadamente 1,5 metros, e por ser um solo arenoso com um pouco de detrito de rocha, é um solo muito bom, assim, né? Ele se compacta muito bem, e a gente cria uma ancoragem. E aí dessa ancoragem ela sai para fora terra e ali a gente coloca 2 cavaletes, um de cada lado e cria esse highline, né, para a gente conseguir atravessar. Aí já tinha outro elemento, o próprio solo tinha essas substâncias, né, porque ele é composto por essas cinzas do vulcão, então ele tem esse ácido sulfúrico e tem esse enxofre no solo.
E normalmente a gente enrola corda nessa tora de madeira, então a gente teve que colocar correntes, né? Então já tem uma amarração diferente para fazer com a corrente ao redor dessa madeira. Então a gente utilizou corrente e cordas de Nema, que aí já é uma fibra muito mais avançada que deteriora muito menos, só que é muito mais cara na utilização, né? Ela é mais forte que o próprio cabo de aço. E aí tinha um elemento principal que era tipo as explosões do vulcão que não paravam de acontecer. Então a gente teve que estudar qual que era o padrão da explosão do vulcão, como é que era a incidência do vento e qual que era a direção dessas explosões, né? Como esse vulcão ele tem bastante visitação, ele já tem alguns mirantes, né? Algumas áreas pré-determinadas para se avistar o vulcão. Então, digamos, essas áreas são as áreas mais ou menos seguras com determinadas condições de vento, né? Então a gente escolheu mais ou menos essas áreas também. A nossa travessia deu 260 metros de distância, que é uma distância, só por referência, mais do que 2 vezes a distância entre o baú e o baúzinho, que dá mais ou menos 118 metros, 120 metros ali, né? E a gente conseguiu realizar a travessia, né? E a gente teve que lidar principalmente com a chuva ácida também, porque toda vez que chovia nessa região, ela trazia essa toxina da fumaça do vulcão. Então o vulcão ele estava entre uma ilha pequena, então ele estava numa região oceânica muito grande, e perto do vulcão tinham umas montanhas, né, porque são ilhas vulcânicas supernovas, umas montanhas de 1.200 metros, então criava um microclima, sabe, tinha bastante nuvem, chovia direto. E uma coisa que a gente não podia ter era tipo o nosso equipamento molhar, porque quando ele molha, a água penetra essa fibra e leva diretamente já essas substâncias tóxicas. E como a gente não tinha um laboratório ali, a gente não conseguia fazer um teste de carga para saber quanto de resistência perdeu. Assim, então tinha tantos elementos, né? Digamos, a gente fez todo esse nosso estudo técnico por trás, entendeu todos esses detalhes, mas na hora ali, por mais que a gente soubesse, a gente tinha que escolher, falar assim, velho, o risco está dentro do que a gente considera aceitável, vamos enfrentar, tá com cara de que vai chover, não tá, conseguimos filmar, e aí coloca toda essa pressão de fazer um documentário gigantesco, que teve um investimento muito grande, vai sair um documentário grande, talvez de 1h30, né, sobre toda essa expedição do lockdown, de viver nessa aldeia. Então, tipo, é isso que tu falou, né? Uma coisa era só ir lá num grupo de amigos e fazer essa travessia. Não, tinha uma equipe de filmagem gigante, 3, 4 câmeras, drones, gente, né? Uma relativamente pequena, mas tipo muita estrutura, então tipo uma complexidade muito grande, assim, e muita coisa a se perder, né? Porque ali nem se tu fosse no backup ali tu ia ter chance de sobreviver, né? Porque se cai uma lava daquela na fita a 1.000 graus, derrete tudo na hora, né? Não tem nem o que fazer. Isso está totalmente fora do nosso controle, né? Por mais que a gente tenha entendido que elas caem sempre para a direita e o nosso highline está para a esquerda, se ele resolver cuspir para a esquerda ali, na hora que a gente tá, já era, né? Pô, velho, ó, imagino a bucha que foi fazer um projeto desse. Tá? Porque, além de tudo que você falou, meu, ainda gerenciar uma equipe, né, velho? E equipe tem tudo que é tipo de gente. E, pô, na mesa do bar, na hora de querer viajar, de participar de uma coisa bacana como essa, pô, todo mundo é corajoso, né, velho? A hora que chegar lá o negócio, meu, a hora que a cobra fuma é que, meu, a gente vê qual que é, né? Rafa, eu queria que você falasse um pouco das suas conquistas, dos seus recordes, mas eu queria também que você falasse qual deles, e não necessariamente podem ser os maiores, quais que te tocaram, sabe, velho? Aquele que você fez e que foi mais importante do que a, o próprio feito. Cara, eu acho que logo quando a gente se conheceu ali, eu vim numa sequência que eu tava muito profundo, assim, né? Então, eu tenho muitos recordes, né? Esse próprio do vulcão que eu mencionei agora, ele foi um recorde pro Guinness, né? Tipo, é uma categoria nova, né? O maior highline dentro de um vulcão ativo do mundo. Eu não acho que muita gente vai repetir esse recorde, né? Ele não sai no livro desse ano, porque ele foi feito exatamente bem na época que fechou a edição do livro, então eles não conseguiram colocar dentro do Guinness, mas já foi aprovado para o Guinness. Mas eu acho que no começo da minha carreira, assim, até hoje,
teve muitos recordes significativos, né? Acho que é uma pergunta muito recorrente das pessoas. Qual que é a travessia que mais te impactou? Assim, eu não tenho uma travessia, eu tenho diversas, porque cada uma é uma história e cada uma é um capítulo na nossa vida. Eu acho que a primeira grande travessia foi, sem dúvidas, quando eu fiz o recorde ali no parque lá de Itatiaia, nas Prateleiras, que foi a primeira travessia de 100 metros no Brasil. Primeiro porque a ética lá, né, tem uma ética super forte, né, não pode abrir via com grampo, então foi tudo em ancoragem móvel. Eu acabei escalando e chegando numas rochas que acho que pouquíssima gente acabou indo para conseguir desenvolver essa travessia de 100 metros. Então teve um gostinho muito, muito especial, assim, meio que foi um motivador pessoal gigantesco e um motivador para a comunidade local do Highline no Brasil, assim, né? E na época era uma travessia com uma distância bastante significativa, né? Aí de lá a gente veio direto e veio para o Baú aí, que foi uma travessia muito significativa, né? Teve vários conflitos pessoais, ideológicos, que a gente não precisa entrar aqui porque isso daí é parte da história e agrega para a gente, não muito para o esporte, né? Mas então acho que teve essas duas que foram na sequência, né? Os 100 metros da Prateleiras e os 118 metros do Baú, assim, que foi muito emocionante. E super significativo. Depois teve o primeiro highline que eu fiz aqui na Serra Catarinense, que foi na Cascata do Avencal, que foi 70 metros, que foi um highline que eu queria há muito tempo. E o outro que me marcou muito foi quando eu fiz aqui no Canyon Espraiado, que hoje é um dos lugares onde eu mais exploro, que é a região do Campo dos Padres, que tem paredões gigantescos, né, de 500 metros de altura, 600 metros de altura, alguns com um grande potencial de escalada, né, que até o Felipe Ronck e o pessoal aqui vem desbravando, o Brunão também tem escalado aqui e aberto algumas vias, que foi um highline de 180 metros, 170 metros, desculpa, que na época até era um recorde mundial, quando eu abri junto com o meu patrocinador, que foi uma abertura praticamente eu e ele só abrindo o highline, e foi muito, muito, muito significativo, né? Depois teve um highline que eu fiz na França, na Agulha de Bonnat, não sei se tu já escalou lá no Massif dos Écrins, que é uma das escaladas clássicas lá, que tem uma via que acho que é só de sexto, sétimo grau, assim, que é umas 8, 9 cordadas, que é uma das vias mais clássicas da Europa. Eu fiz um highline no topo dessa agulha super famosa, até uma montanha atrás, com 200 metros de distância, e para mim foi uma das primeiras missões e foi o meu objetivo de ir para a França, onde envolveu exatamente isso, assim, né? 5, 6 dias acampando na montanha, pensando em toda a logística. Eu brinco que foi minha graduação para começar de fato a me colocar como um verdadeiro montanhista, enfrentar a escalada no meio do projeto, e foi para isso que eu fui para a França, assim, né? Porque na época a França era a meca onde tinham os grupos mais fortes, é um lugar onde a escalada é absurdamente desenvolvida, o montanhismo é uma prática salutar, familiar, né? Então teve essa prática essa travessia que foi muito marcante para mim. Teve outro projeto que eu fui participar na China, que foi um projeto de equipes, né, bancado pelo governo chinês, de uma competição, e nesse projeto de equipes a gente tinha um recorde mundial de waterline, que era a maior distância percorrida sobre a água, que era 670 metros de distância, que eu também tive a chance de atravessar e ser um dos recordistas mundiais por um determinado período de tempo, e era uma época que eu estava treinando muito, estava muito focado no esporte, assim. Teve a montagem sem travessia que eu fiz da primeira linha de 1 quilômetro aqui da América do Sul, que eu montei num canyon no Rio Grande do Sul. A gente foi para fazer uma propaganda para uma marca de comunicação aqui do sul do Brasil, só que teve uma falha que a gente realizou a montagem numa equipe super enxuta. Eu sempre gostei muito dessa coisa assim de ter pouca gente na equipe, mas gente muito capacitada para o trabalho render, né? E sempre foi uma diretriz minha de projeto, né? De escolher pessoas muito bem para estar ali, né? Quando estou tentando levar o meu nível, eu quero ter essas pessoas
do meu lado para, né, a gente crescer junto, né? Então a gente montou esse Highline de 1,1 quilômetro num dia inteiro de montagem, né? Imagina, muito equipamento, 70, 80 quilos de equipamento para puxar por um canyon. O Highline tinha 1,70 km de distância por 580 metros no meio. Então, tipo, era um Highline super, super alto, assim, né? Além de ser muito longo. E a gente pegou a gente pegou o dia mais frio do ano, né? Então, quando a gente estava finalizando, assim, nos últimos detalhes da montagem, a gente deixou de tensionar o Highline inteiro. Eu não sei se isso resolveria a situação. E aí a gente voltou para o nosso refúgio, que era 1 hora mais ou menos de carro dali. E no outro dia, quando a gente voltou, tinha estourado o Highline, né? Uma das fitas tinha roçado na outra e tinha rompido e batido na pedra. O que aconteceu? Deu uma inversão térmica muito grande por causa do frio e o ar quente desceu por entre o canyon e fez uma corrente de ar muito grande e não tinha vento nenhum onde a gente estava, mas embaixo da serra, onde o Highline estava colocado, teve um vento muito forte. Então, por ser um Highline muito longo, ele chegou a fazer uma barriga de uns 300 metros para o lado e aí acabou se rompendo. Cara, recentemente também teve um Highline de 600 metros, teve esse Highline do vulcão. Com certeza o do Dedo de Deus foi um dos Highlines para mim assim mais significativos, né? Foi uma missão casca grossíssima assim que a gente teve que enfrentar. Eu acho que ninguém acreditava que poderia ser feito, né? Acho que um monte de gente imaginam alguma coisa conectando essas duas montanhas, né? E a gente foi lá e fez, e acho que a coisa que mais me deixou feliz foi ver nos anos seguintes esse Highline sendo repetido, assim. Então, para mim, isso é uma grande motivação. Tu meio que vira uma pedra no sapato da comunidade, porque um monte de gente fala, puta, filha da mãe foi lá e fez o Highline que eu queria ter feito, né? E isso é normal, acho que é uma competição saudável. E aí no outro ano eles foram lá e repetiram, documentaram, e depois no outro ano repetiram de novo, e aí depois abriram o Highline da Agulha do Diabo. Então, tipo, eu me sinto muito feliz e me sinto super motivado quando eu vejo a comunidade elevando o nível assim e seguindo esse caminho dos projetos complexos, né? Então acho que eu me sinto parte, eu me sinto presente dessa evolução, assim. Rafa, aproveitando então essa deixa, fala um pouco sobre a cena profissional do Highline. Hoje tem escola, tem instrutores brasileiros, empresas brasileiras voltadas especificamente para o esporte. E, pô, eu te pergunto isso porque, pô, muita gente tem se interessado, muita gente não tem informação de onde começar. Cara, é uma triste realidade, na verdade, assim, né? Eu acho que eu gosto muito de voltar naquele ponto assim do profissionalismo, né? Eu acho que para um esporte se tornar profissional, ele precisa de um ecossistema saudável, né? Ele não tem como existir só com escaladores muito fortes, né? Ele não tem como existir sem ter escolas de escalada, sem ter academias de escalada, sem ter as federações de escalada. Então, tipo, o slackline sofre disso, na verdade, né? Eu acho que eu tive um papel muito positivo para o esporte e um papel negativo, mas que eu não carrego esse papel, mas é uma relação da comunidade, porque, tipo, eu fui muito exemplo, né? Então, tipo, muitas pessoas tentaram trilhar os passos que eu construí, né? Só que, tipo, óbvio, a grande maioria das pessoas não convive comigo no dia a dia e não entende o quanto que eu faço por trás, né, da minha imagem, né? Quantos artigos eu escrevi, o quanto eu me envolvo, o quanto eu me dedico para criar festivais e para trazer conhecimento para as pessoas, né? O quanto do meu dia a dia a gente está pensando em como acessibilizar o esporte, disponibilizar equipamentos. Então, teve um período até que tinham algumas pessoas ensinando o Highline no Brasil, né, trazendo esse conhecimento. Hoje, essa parte de ensino está muito restrita a grupos que praticam com frequência e os novos praticantes acabam se aproximando desses grupos e aprendendo com esses grupos, né? A realidade é que muita gente está pulando, assim, né? As etapas, é mais ou menos como se começasse a fazer muro de escalada e no dia seguinte o cara falasse, deixa eu fazer esse big wall contigo. Você, tá, mas tu sabe o que é um ATC, um reverso, o que é um
que, sabe, aquele mundo diverso de coisas. Ah, não, mas é que, tipo assim, querendo ou não, a gente consegue, a gente tem tanto conhecimento que tu consegue arrastar um cara para cima na parede, né? Então acaba criando essa dependência, assim, hoje em dia no Highline eu vejo muito isso, e isso traz um risco, né? Tipo, eu, Rafael, quando eu vou praticar Highline, eu tenho condição total de botar um iniciante, porque eu vou dar condição para ele, se ele ficar preso no meio do Highline, de eu conseguir ir lá, fazer um resgate, mobilizar ele, descer, seja lá o que for necessário, né? Mas a parte de conhecimento e ensino por trás disso para dar suporte para a comunidade não existe, né? A gente não tem uma federação nacional, a gente teve algumas federações estaduais fortes. O Rio Grande do Sul foi uma das primeiras, Minas Gerais foi, mas elas foram caindo, né? Porque tipo elas não conseguiram se sustentar, não teve essa força do ensino, ele não entrou na escola, não tem academias de slackline, né? Existem poucos programas. Em Minas Gerais tem um programa muito forte de ensino que é feito pelo Alisson, que é um atleta super exemplar aí do Brasil, um dos poucos atletas profissionais que se sustentam no trickline, que hoje pratica highline, que teve um entendimento muito grande do profissionalismo, né? Teve muita bagagem de fora. Então eu vejo o slackline como se fosse tipo alguns pontinhos muito bem marcados, mas na figura como um todo ele tá pobre, assim, até dentro da minha empresa, né, que tipo é uma empresa de aventura que tem como base e conexão dos sócios o slackline, e a gente vem trazendo muito essa parte de fomento, né? A gente oferece dias de slackline gratuitos na universidade, nos parques, para trazer essa interação, até porque eu acredito que a parte de técnica, a parte de envolvimento, a parte de prática, a gente desenvolve no dia a dia no parque, não é lá pendurado no highline, sabe? Lá é uma prática muito mais individual e que tu tem que escolher os riscos, e tu, a partir do momento que tu aceita se colocar naquela situação, tu também tem que entender que é tu que tem que te tirar daquela situação, né? Tu não pode depender de uma outra pessoa, senão tu tá colocando outra pessoa em risco, né? E então, tipo, a gente tá nesse fomento, a gente tá entendendo e essa necessidade dessa base para a gente construir de novo um cenário de médio e longo prazo sadio e que venha trazer possibilidades de empresas se desenvolverem, né, no Brasil. A gente tem uma empresa forte no Brasil, né, em São Paulo, que vende muito equipamento de slackline, porque tem uma demanda muito grande, né? Hoje os equipamentos importados, que são a grande maioria dos equipamentos que eu uso, principalmente na situação atual, são caríssimos, né? Eles têm uma durabilidade maior, eles têm muito mais tecnologia, eles são muito mais testados, né? O equipamento no Brasil não chegou nesse nível, está muito aquém, mas já é seguro o suficiente para se utilizar, né? Então, tipo, é um equipamento de acesso e eu fico feliz que isso já esteja acessível para a gente, né? Mas tem esses buracos, assim, né? Eu faço parte dos conselhos, né, dos grupos de estudo da Associação Internacional de Slackline, que é a International Slackline Association, que é fundada na Suíça. Eu fiz parte da fundação, né? Eles pagaram minha passagem para ir lá, porque eu sou um representante, uma figura representante não só da parte de atleta, de apresentação, mas do entendimento da comunidade como um todo, porque eu gosto de me envolver com isso. Eu entendo da importância disso até para minha carreira, né? Eu gostaria que tivessem mais 25, 30 atletas no meu nível praticando highline, porque ia ter muito mais investimento, ia ter muito mais holofote da mídia e o esporte ia estar muito mais forte, né? Eu não vejo a competição como algo ruim, muito pelo contrário, eu vejo como uma parada super sadia e necessária, que a gente tenha 190 mil atletas de topo aí. Mas é isso, assim, eu acho que tem uma coisa muito da sociedade brasileira de não entender os papéis, né? Eu brinco hoje em dia, eu falo que às vezes uma pessoa que estivesse dando aula e gosta de dar aula de slackline poderia estar ganhando muito mais dinheiro e fazendo muito mais dinheiro e estando feliz do que eu, e tendo uma sustentabilidade muito maior, trabalhando com escola, tendo um espaço dentro desses meios que necessitam, né, desse tipo de atividade lúdica, desse tipo de atividade desafiadora, porque nossa, as crianças, os jovens, eles adoram isso, né? Tu bota no muro de escalada, eles piram, né? Não é todo mundo que gosta, mas os que se sentem atraídos, né, se apaixonam rapidamente por isso, né? Ô, Rafa, agora vai uma pergunta bomba, velho. É o seguinte, você é um atleta profissional há muitos anos, você tem patrocínio, tem, gente da gringa colocando dinheiro em você, meu velho.
muitas das pessoas que hoje olham o Rafa falam, pô, meu, o cara tá bacanão, ele é o cara, pô, queria estar na dele. Mas muitas vezes essas pessoas não pensam da responsabilidade que você tem, principalmente com a sua imagem que representa essas empresas. Eu já recebi diversas vezes telefonema de amigos do meio empresarial, que tem empresas ligadas à escalada, simplesmente para assuntar sobre determinado atleta que veio pedir informação e, pô, o bagulho você sabe como é que é, é na lata. Meu, eu quero saber se tal figura fuma maconha, entendeu? Porque eu não quero esse tipo de imagem relacionada à minha empresa. Independente do que cada um vê, Rafa, existe um código que você tem que seguir para você ter interlocução até com a autoridade, entendeu? Se você chega numa prefeitura, locão, você não vai ser sequer atendido. Uma coisa é tratar com a comunidade, outra é tratar com o empresariado. Agora, com certeza, o empresariado quer que você seja a imagem das empresas dentro da comunidade. Então, isso é muito importante e isso pesa. E não pode ser uma imagem falsa, porque as coisas falsas, uma hora aparece. Pô, se você fica lá, plantar árvore quando a câmera está ligada é uma coisa. Você planta árvore depois que desliga a câmera, tudo isso. Fala um pouco dessa sua experiência. Acho que esse é um ponto bem delicado, assim, né, Eliseu? Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que vive muito de imagem, né? Todo mundo está se comparando o tempo todo. É difícil, né? A gente tem uma responsabilidade tanto dentro da nossa comunidade, né? Porque a gente carrega, querendo ou não, o nome, né, da escalada, do slackline, do highline para todos os cantos, tanto para dentro do círculo empresarial, quanto dentro do círculo de mídia, quanto para dentro do próprio nosso círculo mais próximo, né, dos outros praticantes, assim, né? Então a gente toma muita porrada, né? Eu acho que as porradas maiores no fundo sempre são dos outros praticantes, né, que têm visões diferentes e às vezes têm uma certa dor de cotovelo ou não concordam com determinadas decisões, né? E eu acho que eu gosto de fazer uma analogia, né? São poucas as pessoas que escolhem ir para o ringue e ir para a batalha, né? E quando tu escolhe ir para lá, tu sabe que tu vai tomar porrada, só que a grande maioria das pessoas está na plateia apontando o dedo e dizendo como que tu tem que fazer, né? E ninguém quer subir ali para o ringue, para a batalha, como é que e ir para a luta, né? Então, tipo, eu sei que faz parte, às vezes desmotiva um pouco, não chega a desmotivar, mas dá uma baqueada, assim, né? Porque tem umas épocas que o cara toma mais porrada e outras épocas que o cara toma dá uma aliviada, assim. Mas eu acho que principalmente nessa relação com as grandes marcas, assim, eu vejo que esse é o ponto, né? Tipo, a grande maioria das pessoas que sonhou um dia em ser atleta profissional não conseguiu porque não conseguiu se colocar no outro lado da balança, né? Eu acho que a gente consegue criar essa locução porque a gente também escolheu ser empresário, a gente também escolheu empreender. Eu acho que nem ser empresário é empreender, entender a responsabilidade e o zelo por essa construção, né? Então, quando a gente fecha um contrato de patrocínio, né, tem um acordo, né, formal firmado em um contrato, mas tem um informal que é tipo essa conduta, né? Saber se comunicar, saber representar a marca, muito mais do que só levantar o título e o troféu. Eles estão preocupados com toda essa construção paralela e periférica que vem dessa relação, né? Então, a hora da gente conversar com uma prefeitura para tentar abrir um setor, para tentar conseguir uma autorização, tentar esse viés, tu precisa levar isso em consideração, né? Tu precisa entender esses tipos de comunicação e linguagens distintas que a gente tem que praticar, né? Eu não sou um cara que visto roupa social o dia todo, ou não é o tipo de traje, mas tem lugares que demanda, sabe? Tipo, são as éticas daquele local, né? Digamos, eu faço ali, tem um relacionamento super legal com a Prefeitura de São Paulo que a gente faz uma travessia de highline que sai do gabinete do prédio do prefeito, né, que é o Francisco Matarazzo, e vai até o CET. E, tipo assim, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas como é que tu consegue? Cara, eu consigo porque
eu me coloco no lugar deles, sabe? Eu tenho que oferecer primeiro um produto atrativo e a hora que eu tô lá, eu tenho que respeitar os costumes deles. Não adianta eu chegar e querer forçar a barra e tentar ser como eu gosto que seja quando é na minha casa. Não é minha casa, né? Ali é a casa de todo mundo, então tem uma regra, tem que ser seguida essa regra, né? E funciona com uma empresa também, a seriedade que tu tem que falar com uma empresa, né? Eu acho que o ponto que tu citou, que é muito legal, é que às vezes, por a gente ter essa representatividade tão grande dentro do cenário nacional e até internacional, as próprias empresas, mesmo as que não se relacionam diretamente com a gente, não são nossos patrocinadores ou apoiadores diretos, mas que nos conhecem porque a gente frequenta, né, os eventos, as feiras, e os donos, os diretores, gerentes estão nesses locais, eles vêm pedir referências para a gente, né? Para a gente não meio que um voto de Minerva, né? Tipo assim, o que vocês acham da imagem desse atleta? E não é um julgamento pessoal, mas é tipo um julgamento tipo profissional, assim, pô, é uma pessoa que vai agregar para o esporte, ele está construindo, ele está se desenvolvendo, porque ninguém nasce pronto, né? Eu me olho em 2013, 2014, 2015, ali, quando eu comecei a me relacionar com as primeiras empresas, a maneira como eu construí os meus projetos e até hoje, meu Deus, tem uma diferença abissal, né? É um oceano de diferença. O quanto de responsabilidade hoje que eu entendo, né? Tipo, eu fiz um projeto gigantesco aqui em Floripa, início do ano, que foi a reabertura da Ponte Hercílio Luz, que é o nosso maior cartão postal. E até foi um projeto que eu acabei esquecendo de citar ali quando tu falou de projeto representativo, que é tanta coisa que acontece. E sem dúvidas, talvez o maior projeto que eu fiz, porque é o maior sonho, né? Eu sonhava com essa travessia há 5, 6 anos. Então, tipo, foi um relacionamento de 5 anos, 4 anos, sabe? Sondando, sabendo, falando com o governo, descobrindo quem que é o deputado, quem que é o governador, quem que é a pessoa que eu posso tentar conversar. E aí, daqui a pouco, o negócio começou a se construir. E aí, eu estava me articulando e daqui a pouco o governo do estado me ligou e me chamou para ser consultor da parte de aventura da ponte. Então, tipo, eu fui o consultor. Olha só o viés do negócio, né? Por eles saberem que eu tenho uma empresa de aventura, que faço aventura na Serra Catarinense, eles me chamaram para ser o consultor de aventura e dar orientação em como que deveria ser o chamamento público, quais são as diretrizes, quais são as regras, que tipo de legislação que as empresas precisariam estar cumprindo para que elas pudessem executar. E eu dei esse direcionamento. Então, a gente teve Bungee Jump, teve Rapel, porque tiveram empresas extremamente competentes que ofereceram essas condições. Então, para mim, essa construção é muito saudável, né? Nutre toda essa parte do profissionalismo e traz muito valor para a minha profissão e eu acho que acredito também traz muito valor para o Highline, né? Só que, ao mesmo tempo, quando eu fiz essa travessia, e eu vou citar isso porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tomei muita porrada da comunidade. Um monte de gente falando, tu não vai chamar a gente para andar no Highline. Eu falei assim, cara, para, se coloca um pouco no teu lugar, né? Tipo assim, o que que tu fez, o que que tu construiu para merecer andar no Highline? Só porque tu mora aqui na cidade, tu acha que tu tem direito de andar no Highline? Tu deveria ficar feliz que está acontecendo isso e divulgar para as pessoas ir lá, né? Valorizar o que está acontecendo e não ficar de picuinha e reclamar porque tu não participou do Highline. Então, tipo assim, para tu ver como, né? Quando o viés pessoal sobe a cabeça e a pessoa quer a imagem, quer a foto dela lá no meio do Highline e ela vai ficar puta porque é a tua foto que vai aparecer no jornal e fala assim, cara, é óbvio que vai ser a minha imagem, porque tipo, eu tenho uma construção de mídia muito grande, eu tenho empresa de assessoria de imprensa que trabalha para mim, eu tenho um universo de coisas que acontecem por trás de mim, porque eu tô há 7 anos construindo isso, né, investindo, né, e hoje, nesse ano que eu tô começando a virar a chave e ter um lucro, né, e às vezes porque eu tô sempre postando foto, uma foto na Califórnia, outra foto no Canadá, outra foto na Indonésia, o cara acha que, meu Deus do céu, né, esse bicho aí tem uma vida de assim, e não, é difícil, é suado, é muito difícil mesmo, mas é super motivador, assim, eu me satisfaço muito com essas conquistas, assim, né, e também não tenho muita vontade de ficar colocando as minhas dificuldades para ficar gerando mais, tipo, engajamento e ai meu Deus que difícil. Não, acho que isso aí, quem é meu amigo próximo, quando a gente bater um papo a gente conversa sobre isso também, é super preto no branco assim,
E eu acho que as empresas gostam disso, né? Elas querem essa verdade, elas querem sentir isso, assim, elas querem saber que tu tem essa linguagem, né? Acho que a engenharia também me ajudou nisso, porque eu fazia consultoria para empresa muito grande, então eu sentava com o diretor, com o dono da empresa, e eu tinha que falar a língua dele, né? Tipo, como é que eu vou vender uma consultoria para ele se eu não falar a língua que ele quer escutar e se não tiver o respeito que ele quer, né? Então é a hora de entender, assim, e eu aprendi muito isso com a Federação Internacional de Slackline, a Associação Internacional, porque eles têm esse papel, né? Eles entendem muito, eles têm basicamente as 3 linguagens e até hoje em dia, se tu for querer ser um youtuber e não sei o que, tu vai ter que aprender isso, que é o público leigo, né? Não adianta a gente ficar aqui falando carga de ruptura, alumínio aeronáutico, aço forjado com liga de tungstênio, com tipo assim, o cara leigo, quando tu falou essa primeira palavra aí, ele já perdeu a atenção, já não quer saber mais nada. Então, tipo, tem o leigo, tem aquele que pratica, mas é um iniciante, e tem aquele super interessado que é tipo igual a gente, fissurado e quer descobrir todos os detalhes. Então, são 3 linguagens totalmente distintas, né? Se tu chegar para um prefeito de uma cidade, tu falar assim, o meu Highline é super seguro por causa disso, cara, não é para ele que tu tem que falar isso, é para o técnico de segurança que vai receber a carta de autorização do prefeito, né? O prefeito quer saber o teu histórico, quantos outros projetos tu fez, né? O que tu vai oferecer para a cidade. Então, tipo, entender isso, e a empresa é a mesma coisa, assim, né? Tipo, pô, hoje, né, eu tenho o prazer de representar marcas muito grandes, né? Tipo, eu sou do time da Columbia do Brasil, a gente compartilha o mesmo time, a gente é da Deuter, né? Que é uma empresa muito grande, séria ali, levada pelo Kiko e pelo Pedro, assim, e eu acho que a gente constrói esse cenário exatamente por essa confiança, né? Por esse respaldo que eles têm, que eles sabem que eles vão levar a gente para um evento, a gente vai saber comunicar a marca deles, a gente vai ter assunto para compartilhar, para dividir, né? Não é só pela foto que a gente oferece com a mochila nas costas lá em cima de uma montanha, né? É toda uma bagagem que dá sustentabilidade a essa foto, né? A gente não tem um perfil daqueles de 500 mil seguidores que as pessoas clicam e compram. A gente é muito mais uma pessoa que se comunica pela marca, gera informação, gera credibilidade, que é uma palavra muito forte, né, nesse relacionamento, né? E é por isso que essas marcas vão querer se associar com a gente, né? Porque se elas quiserem venda, elas vão fazer com aquele perfil que tem uma imagem super pública, tem um alcance muito grande, né? Então, tipo, é um quebra-cabeça, né? Eu acho que é entender as peças desse quebra-cabeça, saber qual peça tu vai usar a cada dia, né? E aí que tá a beleza do negócio, né? Eu brinco, né? Para mim, o equilíbrio é isso, né? Eu tenho o equilíbrio físico, eu tenho o equilíbrio emocional, eu tenho o equilíbrio com a minha família, eu tenho o equilíbrio financeiro e eu tenho esse equilíbrio social. Então, eu tenho esse equilíbrio social, eu saber me comunicar com essas partes integrantes da sociedade, né? Pô, bem legal, Rafa, mas é isso mesmo. Muita gente vê as pingas, mas não vê os tombos, né? E, pô, cada lugar tem o seu dress code que a pessoa, se não vestir aquela roupinha, você não vai ser aceito naquele ambiente. É isso mesmo. Você tem que ter discernimento para falar com vários segmentos, do cara que está começando, ao praticante, ao empresário, setor público, tudo isso. É um exercício que você tem que ter se você quer ser uma pessoa que influencia na sua comunidade, que você quer ter sucesso profissional, e nisso você tem tido muito sucesso. Ó. Você está de parabéns, porque, meu, você é um cara que na sua comunidade você é muito respeitado e você é um cara que baliza as pessoas. Meu velho, muito obrigado pela conversa, foi, meu, muito especial, cara, você é um cara que eu respeito muito, você sabe disso, nós somos amigos há muito tempo, meu, a sua conduta é muito correta. Foi, pô, tenho, como você falou, tenho muito orgulho de estar no mesmo time que você em diversos segmentos aí, meu. Muito obrigado pela conversa, Rafa. Agradeço demais aí, Eliseu. Acho que é muito legal o esporte, essa conexão, assim, né, digamos, né, de ter como exemplo, né, nesse início de carreira e hoje a gente trocar figurinha e ser um exemplo do outro. Acho que é muito legal essa construção, assim, acho que essa conversa, né, eu acabei falando mais, mas eu acho que poderia ser ao contrário, né, eu fazendo uma entrevista para ti e escutando muito, assim. Eu até queria mencionar que essa semana passada eu vi o filme de vocês conquistando a parede lá no Monte Roraima, assim,
E eu acho que é isso, né? Tem um puta projeto antigo, assim, esse histórico, e rever essas conquistas, isso dá muita motivação, assim, eu acho que pra gente, né, pelo menos, que tem essa vontade, né, de sempre estar construindo, né, eu me espelho muito na maneira como tu conduz aí a parte do relacionamento com a comunidade, né, abrindo sempre portas aí em São Bento, um lugar que está crescendo muito interesse de pessoas pela escalada, em ir para a cidade e sempre ter esse relacionamento com os proprietários. Eu acho que a gente tem uma semelhança muito grande, assim, eu sempre tive um cuidado muito grande na hora de abrir os Highlines, porque a grande maioria dos terrenos são privados, então eu sempre colocava 2 dias para ficar lá, tomar o cafezinho, jogar uma conversa fora, entender pro cara, explicar pro cara, para tipo nunca fechar portas, né? Porque tu pode ir meio clandestinão, dar uma de João sem braço, o malucão das ideias, ir lá abrir o teu Highline, fazer a tua escalada, tirar tuas fotos, sair fora, e a hora que bater na rede acabou, né? Ninguém mais vai acessar o lugar e para mim não é, por mais que naquele momento seja o meu momento individual, eu acho que a prática é coletiva, a gente tem que oferecer um retorno para todo mundo, e foi sempre esse o meu balizamento, e acho que espero estar construindo, talvez, né, num futuro próximo, saindo um pouco do holofote e contribuindo para a formação da nova geração, que tenho certeza que vai me motivar muito fazer parte disso, né, e talvez o meu desempenho atlético vá diminuir um pouco, e isso é natural dentro do esporte, e eu acho que a gente pode ainda conversar muito, e tô louco aí para voltar aí para São Bento aí para a gente escalar nesse murinho aí, tomar tua cerveja, escutar umas histórias e subir umas pedras aí. É isso aí, Rafa. Pô, não é fácil ser xerife, né, velho? O bagulho Não é fácil. porque, meu, você fazendo as coisas certas, tentando manter os picos abertos, como você faz, e, meu, é muito apaga-fogo, né, velho? Você acaba tendo muito atrito com gente da sua comunidade que deveria jogar a favor, e a gente que você tem que volta e meia tem que repreender, cara. Isso é muito chato, meu. As pessoas te veem como inimigo, quando que, pô, estão lá usufruindo do seu trabalho e que, pô, deveriam estar, meu, no mínimo mantendo o respeito, né, velho? E, na verdade, a gente sabe que nas comunidades rurais, que é onde o nosso esporte é praticado, as pessoas, mais do que não é o dinheiro que interessa, é educação, cara, é respeito. É abrir a porteira do cara e pedir por favor, meu, e trocar uma ideia, dar uma atenção. Eles querem saber isso, quer saber quem que você é, de onde que você vem, o que que você vai fazer, e respeitar, né, velho? Porque muita gente acaba achando que o ambiente natural não é de ninguém. Pô, as pessoas é a extensão da casa dele, meu. Você tá enganado, é o jardim da casa dele. Então você tem que entrar, meu, pianinho, sabe? E, então é isso mesmo, é difícil. O coração normalmente dessas pessoas é incrível, né? Eles só querem um tempo ali para tu conversar com eles e te conhecer. É o que tu falou, é o mais simples, né? E é o que as pessoas hoje mais estão fugindo de fazer, né? E aí acaba, tipo assim, acaba que grande parte da nossa vida nesse backstage que as pessoas não vê, a gente ficar consertando esses conflitos que necessariamente eles não precisariam existir, né? Muito obrigado, Rafa. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Valeu, Eliseu. Obrigadão.